Graça e paz, irmãos, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvado seja o Senhor por mais uma ministração maravilhosa. Hoje, falar a respeito do choro, do Salvador Yeshua. O título será Yeshua, Jesus chorou. Por quê? Tem 3 relatos na Bíblia que fala que ele chorou, Uma foi na entrada de Jerusalém, a outra aqui em João capítulo 11, que vai falar a respeito da morte de Lázaro, e a outra no Getsêmani, no jardim do Getsêmani, antecedendo a crucificação dele, onde ele relata ali que a respeito do cálice, afasta de mim, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, todos os momentos que retrata o choro, fala do choro, são mensagens para a gente entender além das nuvens, porque quer nos passar mensagens no que refere à fé, a tal ponto de colocar uma medida aí, para quem é bem observador, entender que qual o processo de fé que cada pessoa que já tem uma experiência com o Salvador, já tem uma experiência com o Todo-Poderoso, na medida do conhecimento que o Senhor vai nos conduzindo, vamos tendo experiência, com o Criador. Mas hoje, principalmente hoje, onde são diversos direcionamentos, para se chegar ao conhecimento da palavra do Criador, hoje eu vou falar especificamente no que se refere à morte, Lá em Daniel 12, fala, vou iniciar lendo Daniel 12, porque é bastante interessante aqui, Daniel 12, capítulo 1 e 2 diz: Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Versos 2. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Então existe aqui em Daniel, as cartas de Daniel é muito alinhada a Apocalipse e a Jeremias, o que foi dada profecia para o fim a Jeremias. Então tá tudo alinhado para quem gosta de estudar profecias, mais a profundo. Esses 3 livros estão muito alinhados, na interpretação. E aqui, referindo-se à questão da morte, eu vou pausando e vou lendo João 11, a partir do 17, que diz: Ao chegar Jesus, verificou que Lázaro já estava no sepulcro. Havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. O primeiro ponto aqui. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Um ponto aqui importante. Tem outra mensagem que fala quando o Senhor está na casa de Maria e Marta, Maria se prontifica em ficar aos pés do Salvador para ouvir o que ele tinha a dizer. Na questão de fé, demonstra essa passagem que Maria ficou com o melhor, pela fala do Salvador. Ficou com o melhor porque ela estava dando atenção ao que era dito, Já Marta estava dispersa.
estava mais ocupada em buscar fazer algo para o Senhor, agradá-lo. Por isso que eu disse que é uma mensagem para além das nuvens, compreendê-la espiritualmente. Então aqui inverte, né? Porque agora ambas estão vivendo uma situação de luto. Então Marta, tendo conhecimento que o Salvador ressuscita, já ouvira, certamente ela já tinha ouvido falar dos prodígios, dos milagres. Marta vai imediatamente ao encontro do Salvador. Primeiro, para fazer um questionamento, e segundo, né, ela é deparada com palavras de exortação pelo Salvador. E eu vou continuar lendo aqui, ó, versos 21. Disse Marta a Jesus: Senhor, primeiro ponto, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te darás tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Ou seja, aí dá para a gente voltar para a questão de Daniel. Marta, a fé de Marta possibilita ela crer que essa profecia lá de Daniel vai se cumprir na vida do irmão, porque o irmão cria um Salvador, né? Mas antes, ela está mais atenta na questão da ressurreição de Lázaro, ali, né? Que o Senhor providenciaria para que o irmão dela voltasse à vida, né? Mas ele está colocando já a questão além, né? Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. E aí ele diz aqui no verso 25: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A questão de Daniel, né? Aí ele coloca o ponto importante aqui, versos 26. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Ele coloca o ponto da importância de crermos enquanto vida, enquanto vivos aqui, né, nesse corpo, crermos verdadeiramente que viveremos, né, caso morramos, né, e não seremos desprezados eternamente. Não passaremos por essa vergonha, porque a palavra tem que encontrar as outras palavras no que se refere à questão da morte. Tem palavra que o Senhor diz, o Senhor Salvador Yeshua, que é melhor ir a um velório do que ir a uma festa. Ao contrário da festa, no velório, o homem é levado a refletir. O foco não é a lamentação, embora é automático, todo mundo sente pela perda de um ente querido. Mas levar o homem à reflexão da vida, que é o corpo. E se esse corpo, se essa pessoa está dispersa, não está alicerçada nas palavras do Mestre, nas palavras dele dado após ressuscitado, de fato, existem sim muitos e muitos motivos para lamentar a morte desses. Mas se trata de alguém que morreu crendo verdadeiramente e se tem testemunho de uma vida cristã, essa pessoa passou de um plano para outro, vida eterna, né? E aqui ele coloca isso, ó, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ele pergunta para Marta, né? Ela lhe respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus que devia vir ao mundo. Então aqui se percebe
a medida da fé de Marta está no ponto crescente. Está crescente, por quê? Porque é a mesma Marta que estava dispersa lá atrás, enquanto Maria estava mais focada a ouvir. Mas quer dizer que Maria permaneceu quer dizer, Maria já estava madura? Não, Maria estava recolhendo, Maria estava recebendo, Maria estava com o melhor, como a passagem lá diz. Enquanto Marta estava dispersa, o Senhor fala, Marta, Marta, né? Maria ainda estava no modo crescente, por quê? No que se refere à fé. Continuar lendo, versos 28. E depois de dizer isso, foi para casa, chamando à parte Maria. Disse-lhe, o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no túmulo onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela, né, se levantou depressa e saiu, os judeus a estavam confortando em casa. Seguiram-na, supondo que ela ia ao encontro para ali chorar. Aqui demonstra que esse ato do lamento, ao ponto de ficar indo contínuas vezes a lamentar a morte do ente querido, ela não fazia isso. Então eles estão supondo, mas isso significa que ainda existia em Maria uma necessidade de amadurecimento, uma confiança na ressurreição na vida, que é o Salvador, de que lamentar sim, por amor, né? É a perda de alguém que você ama, mas não um lamento profundo sem esperança, né? E aqui, ó, versos 33. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no seu espírito, perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Aqui está a explicação, porquê da morte, ou porquê do choro do Salvador Yeshua. Quando Maria, aquela que recebeu as palavras, e aí foi crescendo, né? Crescendo. Quando ela encontra com o Salvador, a fala da Maria é a mesma fala de Marta. No que se refere à morte, que é um ponto importantíssimo da vida cristã, que seja aceita. Não no sentido de que você não vai lamentar a morte de um ente querido. Tem dois pontos aí importantes. O bom é que em vida a gente creia, como está aqui no versos 28, creia, né? Crê no Salvador, né? Aqui ele fala, e quem vive e crê em mim, que creia no Salvador, passe essa confiança, né, da ressurreição, da vida, de Romanos 6, o como que é importante ter uma mente esclarecida e renovada para entender a ressurreição, a semelhança da ressurreição, a semelhança da morte, a semelhança da ressurreição, no que se refere ao que crer, que morreu na semelhança da morte e ressuscitou na semelhança da ressurreição do Salvador Yeshua. Então, essa pessoa, além dela ter um conforto diário em sua vida, ela precisa passar esse conhecimento para as outras pessoas, para que essas pessoas tenham a mesma esperança. Então, o lamentar de alguém que morre, mas confiando
que vai viver eternamente, ao contrário de ser desprezado eternamente, a esses que morrem sem esperança, fica um lamento profundo, porque a palavra do Senhor fala: prepara-te para encontrar com o Senhor, o teu Deus. O destino de toda a alma é encontrar com o Todo-Poderoso. Como essa alma vai encontrar com Ele é que faz toda a diferença. Então, o Salvador aqui, ele está além, ele está passando coisas além. E ele é movido em espírito, né? Ele ficou perturbado, ficou ali, perturbou-se em espírito, por quê? Porque ele está ali de encontro a pessoas que ainda não estão maduras no que se refere à questão da confiança. Embora Marta fala lá atrás, né, que no dia do juízo ele ressuscitará. No dia do juízo ele ressuscitará, né? Mas antes a fala dela é uma inconstância. Ela diz que crê, mas ela se mostra inconstante antes, porque ela fala aqui para ele. Disse Marta a Jesus, no versos 23. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Ou seja, ela coloca ali ele em prova. Eu sei que tudo que tu pedires ao Senhor, Ele fará no entendimento. Ele trará Lázaro novamente, o Senhor ressuscitará Lázaro. Né? Nada é impossível para ti. É louvável a fé porque ela crê que verdadeiramente Ele é o Filho de Deus? Sim, mas de outro modo é um perigo. A gente precisa se atentar a essas questões. Né? Não tentarás o Senhor, o teu Deus. E quando se refere à questão de vida, tem muitas pessoas que vão ao leito e passam por situações muito difíceis, né? Muitas chegam a morrerem. E essas pessoas são levadas, sim, a um clamor a quem tudo pode, que é o Todo-Poderoso. O Senhor pode trazer a pessoa à vida, o Senhor pode evitar a morte, o Senhor pode todas as coisas. Mas e aí, qual vai ser a estrutura? Se é uma pessoa que está firmada, confiante nessa semelhança da morte e na semelhança da ressurreição, que existe esperança de vida eterna, como está em Daniel 12, essa pessoa vai ter um modo diferenciado como lidar com essas questões. E é uma questão muito importante que seja propagada, porque refere-se à fé e à situação individual de cada ser humano pós-morte. Como que essa pessoa vai encontrar com o Senhor? A alma vai encontrar despida, porque vai estar cheia de autojustificação. Eu fiz isso, Senhor, como, volto a dizer, Maria e Marta. Senhor, supondo, né? Eu cria que o Senhor, pedindo ao Todo-Poderoso tudo, a ti seria possível